Jorge Schneider. Nós estamos em contato neste exato momento com o vereador Paulo Gaspar, mais uma vez, vereador Paulo Gaspar do Novo, a quem a gente agradece esse contato. Muito bom dia, vereador. Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Vereador, o senhor que tem aí 10 nomes, né? 10 assinaturas, permanecem essas 10 assinaturas para a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito. Se permanecem, falta apenas uma, né? Exato, Flávio. Infelizmente ainda falta uma assinatura e tem que ser alguém da base, com certeza, porque houveram 2 pedidos antes do meu, né, de abertura de CPI, o grupo dos 4, que depois teve apoio de mais 2, da bancada do PSOL, e teve depois o pedido da bancada do PT, porque havia um conflito ali de interesses, né? Na tentativa da gente conseguir a união dos 2 grupos, eu apresentei o meu pedido, e aí a gente conseguiu essas 10 assinaturas, mas a gente não consegue avançar agora sem entrar no território da base do governo. A gente pode colocar assim, no âmbito político é algo histórico até, pegando um cenário que nós temos atual, né, dessa polarização. Existe hoje uma união dentro da Câmara de Campinas entre direita e esquerda sobre essa situação para investigar os contratos do Legislativo. Mas está faltando apenas uma assinatura e aí precisa entrar no campo, vamos lá, daquele centrão, vamos falar nisso, do que a gente chama aí dessa base governista. Você ouviu agora há pouco um compilado dessa entrevista com o vereador Jorge Schneider, que poderia ser um a assinar e abrir a comissão parlamentar de inquérito. Ele apresentou uma comissão especial de estudos, e ele sim tem essas 11 assinaturas. Qual que é a real diferença entre uma CPI e uma comissão especial de estudo, vereador? Então, só para aproveitar a oportunidade de fazer um gancho aí, né, em relação ao que acontece no Brasil, Campinas não é diferente, então você citou bem, existem esses 2 espectros ideológicos e existe o centrão. Esse é o cenário do Brasil e que está plenamente fotografado e refletido aqui nesse cenário de Campinas, né? Graças a Deus a gente conseguiu em plena semana de votação aqui da eleição unir esses 2 espectros ideológicos, mas o centrão, que é o fisiologismo que acontece a nível de Brasil, né, que é quem realmente comanda o país. Então, independente do candidato desses 2 espectros que entrar, ele vai cair no colo do centrão e aí ele vai ficar completamente dominado. Então, esse é o cenário que nós temos em Campinas e temos de Brasil. Respondendo a tua pergunta, né, em relação à proposição do colega Schneider, infelizmente é mais uma maneira de tentar desviar o foco da CPI, assim como o pedido do PT inicial, que era fazer um apelo à corregedoria. São 2 pedidos, tanto a comissão como o apelo à corregedoria, que não vai levar a lugar nenhum, não vai trazer nenhum resultado efetivo, não vai trazer nenhuma surpresa, nada além do que nós já sabemos, e a única saída viável para a gente realmente investigar, que é o papel principal de um vereador, investigar tanto o executivo como o próprio legislativo, é a CPI. A CPI tem poderes próprios, poderes que nenhum outro instrumento tem, tem poder de polícia, tem poder de convocar as pessoas, tem poder de investigar, de requisitar documentos, de entrar em qualquer local, de fazer perícias, contratar perícias, enfim, reportar ao Ministério Público, à polícia civil local, enfim. Ou seja, os instrumentos são amplos e realmente a base governista não quer entrar nessa seara, então ela propôs aí uma criação de uma comissão. Até para fazer um preâmbulo, a gente está acompanhando lá em Limeira a CPI do IPTU. E a informação que a gente tinha ontem é que se o convocado não aparecesse, ele poderia até ter uma convocação, uma condução coercitiva para prestar depoimentos à CPI do IPTU. Ele, no final das contas, apareceu e até daqui a pouco a gente traz todas as informações, o depoimento foi até decepcionante. De qualquer maneira, esse é um instrumento, por exemplo, uma condução coercitiva, ele precisa realmente comparecer a esse instrumento que é a CPI. A Comissão Especial de Estudo não tem essa força, né?
De forma alguma. E ela nem tem esse objetivo. A comissão ela é criada para fazer debates de matérias. Ela não tem esse perfil para investigar nada. Então, é mais ali uma cortina de fumaça, vamos falar assim, para desviar o foco do tema, que é, mais uma vez, a Câmara Municipal sendo foco de denúncias graves, gravíssimas. Os áudios aí foram divulgados. Já tinha o problema das rachadinhas e agora cai na questão da propina de contratos. Então, hoje subirei na tribuna novamente para fazer um apelo aos colegas da base, como uma última tentativa de termos essa assinatura, ou até mesmo que eles apresentem o pedido deles. Então, se o problema sou eu, porque automaticamente quem propõe o pedido vira o presidente da comissão parlamentar. Então, esse era o problema que tinha dos grupos de direita e esquerda, que confiaram na minha pessoa como uma pessoa imparcial para conduzir esses trabalhos, mas se a base não quiser o meu protagonismo, que seja o deles, não tem problema nenhum. Eu serei o primeiro a assinar o pedido deles e essa é a proposta que eu vou fazer para eles. Vereador, me chamou a atenção também na fala do vereador Jorge Schneider, que apresenta essa comissão especial de estudo, quando cita a parte do vereador e presidente afastado Zé Carlos. Ele cita algo que lá, quando tivemos todo o escândalo envolvendo o Hospital Ouro Verde com a Vitale, o próprio Zé Carlos falava aqui no CBN Campinas, não há necessidade de ter uma CPI, porque o Ministério Público já está investigando. Isso já está sendo investigado pelos promotores, então não há necessidade de se abrir aqui uma comissão parlamentar de inquérito. Inquérito, vamos lá, é um sinônimo para investigação, porque isso já está acontecendo num âmbito como o do Ministério Público. A gente acompanhou agora há pouco, vamos investigar os outros contratos, porque o Zé Carlos já está sendo investigado pelo Ministério Público. Isso me chamou também muita atenção, esse argumento que continua na Câmara de Campinas. Infelizmente, né, não é um argumento razoável, não faz sentido nenhum, uma coisa independe da outra, as duas coisas têm que andar juntos, uma soma com a outra. O Ministério Público ele investiga o caso específico da denúncia, etc., e nós, na Câmara, ao contrário, não só focar nesse fato, mas também possíveis outros fatos que tenham ocorrido, como a gente já viu, de denúncias em administrações anteriores, do presidente anterior da Câmara, ou outros presidentes anteriores. Enfim, a gente pode aprofundar muito mais esse assunto do que o próprio Ministério Público. Vereador Paulo Gaspar, só para a gente finalizar aqui essa nossa conversa. O senhor tem alguma esperança em conseguir essa única assinatura necessária para abrir uma comissão parlamentar de inquérito? E aí eu faço também uma segunda pergunta dentro disso, dessa esperança. Se o senhor não tem esperança, então, de conseguir essa assinatura, tem alguma esperança que a própria base apresente um pedido de CPI? A gente sabe que as probabilidades são poucas, baixas, mas a esperança é a última que morre, né, Flávio? Senão eu não tinha nem entrado na política, né? Eu tenho essa visão de longo prazo, é uma marca do próprio Partido Novo, porque quando a gente pensa no curto prazo, a gente desanima, a gente vê que nós temos um sistema, um modus operandi que funciona na política brasileira, e lógico em outros setores também, que é secular, e não é do dia para a noite que nós vamos mudar isso. Mas se eu e se os outros colegas aí que aderiram à ideia da CPI tiverem essa esperança, esse trabalho contínuo, essa resiliência, eu acredito sim em milagres, né? Podem acontecer e vamos lá, vamos lutar para que isso aconteça. Ok, tá aí o vereador Paulo Gaspar conversando novamente aqui no CBN Campinas. Queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas, a gentileza de poder atender a CBN. Muito obrigado, Flávio. Um abraço a todos os ouvintes e até a próxima. Até a próxima, vereador Paulo Gaspar. Então, só para a gente finalizar aqui no CBN Campinas, esse pedido do vereador Paulo Gaspar, com as 10 assinaturas que ele tem, ele precisa só de mais uma, porque CPI é uma prerrogativa da minoria. Então, como a Câmara tem 33 vereadores, ele precisa de 1/3.
de 1/3 de assinaturas para conseguir colocar em prática a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar, fazer uma devassa nesses contratos do Legislativo Campineiro após, né, vir à tona todo esse escândalo envolvendo aí essa suposta corrupção passiva com o presidente afastado Zé Carlos. Ele só precisa de uma. Vou citar aqui o nome dos vereadores que assinaram. Obviamente, o próprio Paulo Gaspar, que propôs a CPI. Aí tem isso que a gente chama de até um ato histórico, né? Essa união entre direita e esquerda, num momento como esse, num cenário que a gente está vivendo em 2022, e então esquerda e direita estão juntas, assinando essa CPI. Então Paulo Gaspar assinou, Cecílio Santos, vereador pelo PT, também assinou, a Guida Calisto, que é do PT, assinou, a assinatura também aqui da Paola Miguel, do PT. Aí temos a assinatura do Gustavo Peta, que é vereador pelo PC, do B. A assinatura também do vereador Marcelo Silva, do PSD, e também do PSD, o vereador Nelson Osseri. Também tem aí a marca de Paulo Búfalo, do PSOL, Major Jaime, do PP, e Mariana Conte, do PSOL. Agora, só para a gente lembrar dos nomes dos que ainda não assinaram. Eu sei que são muitos, mas eu vou trazer aqui, então, esses 22 que ainda não assinaram. Só precisa de mais um, hein? Mas entre eles são esses daqui. Arnaldo Salvetti, do MDB, não assinou. Eduardo Magoga também não. Jair, da Farmácia, do Solidariedade. Luiz Cirilo, do PSDB. Marcelo da Farmácia, do Avante. Marrom Cunha, do Solidariedade. Permínio Monteiro, do PSB. Rubens Gás, do DEM não, aqui já é a União Brasil, né? Carlinhos Camelo, do PSB, Débora Palermo, agora a presidente, né, do Legislativo, presidente em exercício do PSC, Fernando Mendes, do Republicanos, Jorge Schneider, do PL, Luiz Rossini, do PV, também não assinou o professor Alberto, do PL, Carmo Luiz, do PSC, Edson Ribeiro, do União Brasil, Felipe Marquesi, do PSB, Igor Diego, do Republicanos, Juscelino da Barbarense, do PL, Otto Alejandro, do PL, Paulo Haddad, do Cidadania e Rodrigo da Farmadic, do União Brasil. Então aqui coloquei as pessoas que assinaram, União Direita e Esquerda, e aqui agora os 22 vereadores que não assinaram esse requerimento de um pedido de CPI na Câmara de Campinas. São 10h29. CBN, Central Brasileira de Notícias. Rádio